que era a quarta vigília da noite, aproximadamente entre 3 às 6 da manhã, aproximadamente. Os discípulos então estão sentindo o vento, sendo atingido por onda. De repente eles esquecem o vento, esquecem a onda e vão gritar e vão dizer: é um fantasma. E o escritor diz que todos de medo gritaram. E se é todos, é todos. Quem gritou? Pedro, Tiago, João, André, Filipe. Todos de medo gritaram. Só que Jesus desceu para ir ter com eles. E o Jesus que desce para ir ter com eles teve que parar. E por que Jesus para? Porque eles olharam e gritaram que era um fantasma. Mas quem era? Jesus. Disseram que era quem? Um fantasma. Mas você tem certeza que é Jesus? Você tem porque o escritor escreveu. Mas se você estivesse lá, você também ia gritar com medo. Só que o fator interessante é que o Jesus que está vindo, Jesus para. E por que Jesus não continua? Jesus para falar. E Jesus vai falar: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Por que Jesus para falar com os discípulos, se foi ele que gerou o caminho? É porque os discípulos, olhando, não conseguiram discernir que era Jesus. Por qual motivo? Está na Bíblia. Por causa do medo. Então o que percebemos? Por mais crente que você seja, por mais espiritual que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais, deixa eu usar uma linguagem que eu sou carioca, por mais do reteté que você seja, o medo, ele é capaz de atrapalhar o seu discernimento e a sua visão espiritual e te confunde, você não consegue discernir. É mais ou menos assim: por mais cheio que você seja, o medo é capaz de te bloquear ao ponto de você não discernir se é Deus ou se é o inimigo, se é da parte de Deus ou se não é da parte de Deus. E tem hora que a gente vive assim: será que é Deus? E Deus está dizendo: não tenho nada a ver com isso, eu acho que é o diabo. E Deus está: não, sou eu. Só que Jesus é responsável por tudo que ele gera na vida dos seus discípulos, ao ponto de parar para falar. Por quê? Porque se olhando eles não conseguiram discernir, Jesus fala. E por que Jesus fala? Porque quando Jesus fala, eles reconhecem que é a voz daquele que mandou entrar no barco lá na praia. Posso liberar uma palavra para você nessa noite? Então, com carinho, levante a sua mão para receber e eu profetizo. Se o medo tem te atrapalhado, se o medo tem te confundido, o teu Jesus vai falar. E quando ele falar, você vai perceber que é a voz daquele que deu ordem para você entrar dentro do barco. Alguém pega essa palavra? Eu vim aqui de liberar uma palavra para alguém. Se o medo está te atrapalhando, o seu Jesus ainda fala. Não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Aí a gente observa mais um problema. Qual? O Pedro. Pedro vai tomar a palavra e vai falar. Decisão precipitada. Por quais motivos? Está escrito: porque Jesus desceu para ir ter com eles. Observação e interpretação. Se eles estão indo daqui para lá, Jesus não veio daqui, Jesus veio de lá. E eles estão sendo acometidos pelas ondas e pelo vento. De repente eles estão olhando e estão vendo: é um fantasma. Jesus de lá diz: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus fica parado. Só existe uma coisa que pode fazer Jesus parar para nos dar uma lição. Repito, só existe uma coisa que faz Jesus parar para nos dar uma lição. Satanás não consegue parar Jesus. O inferno não consegue parar Jesus. Somente uma coisa faz Jesus parar em suas ações para nos dar uma lição. Qual? A sua escolha. O seu pedido. Por quê?
Porque Jesus desceu para ir ter com eles. E o Pedro vai dizer: se és tu, manda-me ter, não manda nós, manda-me ter contigo. Jesus parado diz: vem. Está certo ou está errado? Quem acha que está certo? Quem acha que está errado? Quem acha que está certo ou está errado? Está certo. E por que está certo? Porque Jesus deixou. Mas está tudo errado. Por que está errado? Porque o Pedro pediu: ô irmão, você veio de lá fazer pegadinha? Não, está certo. Jesus não deixou? Sim ou não? Mas está errado. Por que está errado? Porque Pedro pediu. Então a gente fica com certo ou com errado? Vamos trabalhar o ponto errado. Por quê? Porque quando Pedro pede para ir, Jesus para e vai falar a segunda vez: vem. Aí o texto começa a descrever: e Pedro, descendo do barco, começou a andar sobre as águas. Você está percebendo? O mesmo sentido do início da navegação vai se repetir, só que agora com a atitude de Pedro. Por quê? No início começou, de repente vento, de repente onda. E agora? Começou o quê? Descendo. Eis o grande problema da vida daqueles que saem da direção para seguir o seu caminho. Começa a descer na vida. Eu conheço muita gente boa, muita gente talentosa, muita gente cheia de Deus, mas ultimamente tem descido fracassado por causa das suas escolhas. Segundo, o Pedro desce, começa a andar, mas de repente, reparando na força do vento, teve medo. Pergunta não é capciosa, não é pegadinha. Não é o mesmo vento que ele sentiu dentro do barco? Sim ou não? Sim ou não? Por que dentro do barco o barco não vira, ninguém afunda, mas fora o Pedro afunda? É porque dentro do barco pode ter vento contra, pode ter ondas, pode ter o que for, o barco não pode virar. Porque o barco está debaixo da palavra de Jesus. Mas quando a gente segue as nossas escolhas e sente os ventos e os processos da vida, a gente começa a afundar na vida. E eu quero abrir um parênteses para liberar uma palavra para você. Qual? Enquanto a sua casa estiver debaixo da palavra de Jesus, a sua casa não vai virar. Vou repetir: enquanto o teu casamento estiver debaixo da palavra de Jesus, o teu casamento não vai afundar. Enquanto a tua família estiver debaixo da palavra de Jesus, ela não vai afundar. Mas se sair do barco, afunda. O Pedro desce. O Pedro começou. E tudo na vida tem um início. Até nas escolhas tem um início, começo. E você vai perceber, e é interessante, eu sei que você já sabe, é que o Pedro andou. E como seria, né, olhar para alguém e dizer assim: esse aí é... Por quê? Porque ele andou sobre as águas. E outro dado interessante: ele desceu, andou para ir em direção a Jesus. Espera aí. Se Jesus disse vem, não era para afundar. Se está indo em direção a Jesus, não era para afundar. E ensinaram isso para mim há muitos anos. É uma verdade, ponto vírgula. Qual? Quando estiverem passando por luta, quando estiverem enfrentando os processos, quando estiverem em dificuldades, vai em direção a Jesus. Está certo? Sim. Ponto, vírgula. Mas quando ele faz a escolha, quando é ele que gera, quando ele tem propósito, eu não preciso sair da minha posição. É ele que vem para me ajudar. É ele que vem para me socorrer. Você recebe essa palavra nessa noite? Jesus vai descer para te ajudar. Jesus vai descer para te socorrer. Jesus vai descer. Então o Pedro desce, começou a andar. Só que o texto diz que ele afunda. Outro ponto: o Pedro está afundando. E quem está vendo Pedro afundando? Os discípulos e Jesus. Jesus está vendo Pedro afundar. Os discípulos sentindo o vento, sendo atingido por ondas e vendo Pedro afundar. E Jesus parado no mesmo lugar, vendo o quê? O Pedro afundar. Você percebeu que Jesus não estende uma mão para socorrer o Pedro? Jesus não move uma mão para levantar o Pedro. Só que o texto dá um sentido que é um sentido muito importante, que tem a ver com a vida de muitas pessoas que estão aqui. Qual? É que o Pedro que está afundando, ele grita: salva!
salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão para ajudar. Pergunta a ser feita, não é pegadinha. Qual? Por que Jesus não estendeu a mão para o Pedro quando o Pedro afunda? Só estende a mão depois que o Pedro grita. Porque o Pedro sabe nadar. Pedro é igualzinho você, é habilidoso no mar. Pedro sabe nadar, e ele não sabe nadar porque é pescador, ele sabe nadar porque na Bíblia, quando ele soube que Jesus ressurreto estava na praia, ele pulou na água. Pedro conhece de mar alto, Pedro entende de vento, Pedro entende de onda, mas afundou. Ei, escute, as suas habilidades, os seus recursos. Deixa eu explicar algo aqui. Quem já foi no mar aqui na praia? Quem já foi? Quem já foi no mar? Quem já foi na piscina? Quem já tomou banho? É porque nem levanta a mão. Quem tomou banho na caixa d'água? Brincadeira. Ó, escute isso aqui. Eu sou do Rio de Janeiro. E teve uma vez que uns amigos me chamaram para ir pescar. E nós fomos pescar. Eu não sei pescar. Eu não sei nada. Eu não sei. Aí ele falou, vamos? Eu falei, vou. Tem que pagar quanto? Não, você não sabe pescar, vai de graça. Eu falei, ô glória. Aí fui. Chegamos debaixo da ponte Rio-Niterói. Debaixo da ponte de Niterói. E eles mandando. Peixe-espada, pega peixe e eu nada. O dia todo pegando nada. Só gastando isca deles. Aí um gritou, tem um devorador no barco gastando as iscas. O inimigo está aqui. Eu falei, Senhor, vamos jogar o negão dentro d'água. Eu falei, falei, bom, pode me tacar, eu sei nadar, eu não sei pescar. Aí tinha um que era fera. Quando ele pegava, que ele ia para lá, eu ia lá, eu ia aqui a benção. Ele pegava ali, eu ia para lá. Ele pegava lá e ia para lá. Eu falei, Deus não está comigo. Quando ele veio para me jogar, eu empurrei ele dentro d'água. Aí ele começou, socorro! Socorro! E eu estou, para de graça. Habilidoso no mar. Pescador gritando socorro. O sobrinho gritou, ele não sabe nadar. Eu pulei dentro d'água, ajudei ele. Só que na proporção que ele estava afundando, ele gritava. Mas ele batia os braços. Você já reparou quando você vai no mar, vai numa piscina, que você não sente o chão? O que você faz? O que você faz? Tenta se salvar. Esse é o sentido do texto. Pedro estava tentando se salvar, mas quanto mais se mexia, mais afundava. Quanto mais se mexia, mais afundava. E qual é o problema? É que o Pedro sabe nadar, mas não conseguiu se salvar. Esse é o grande problema da vida de muitas pessoas. Por causa da habilidade, por causa dos seus recursos, por causa dos seus conhecimentos, por causa dos valores que têm, estão tentando dar jeitinho na vida, mas só vive afundando. Tira daqui, coloca aqui, continua afundando. Vai para lá, continua afundando. Sai da posição, continua afundando. Mas Pedro, quando grita, salva-me, Senhor, Jesus estendeu a mão para ele. Sabe o que eu aprendo? Que não adianta o potencial, não adianta ter recurso, não adianta ter habilidade, se está fora da ordem de Jesus. Porque o seu potencial, as suas habilidades, os seus recursos, só tem valia debaixo da palavra de Jesus. Mas eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. Você pode estar afundando, mas se gritar por socorro nessa noite, tem uma mão estendida para te ar. Levanta a sua mão se você pode por alguns segundos. Levanta a sua mão para adorar a Deus por alguns segundos. Porque essa noite é a noite de você gritar por socorro. Você já tentou se salvar e não conseguiu. Você já tentou dar jeito e não conseguiu. Mas se você gritar por socorro, tem uma mão estendida para te ajudar. Quem recebe essa palavra nessa? O grande problema das vidas na igreja não é falta de oração. Pensamento meu e eu explico. Orar você ora. Nem que seja 5 minutos, mas ora. Esse culto começou na oração, você orou. E o fator determinante para Deus não é se você ora muito ou pouco. É como você fala com Ele e o sentimento e o coração quebrantado que você se apresenta a Ele. Então, ninguém aqui pode reclamar de oração, porque orar você ora. Exemplo, você chega cansado do trabalho, você chega em casa, vou orar para dormir. Senhor, se foi de coração, se houve pureza, verdade, só em você ter vindo pensar em orar, Deus já sabe o que você ia falar. Deus sabe que você está cansado, porque Deus não é como homens. Qual é o problema da igreja? Silêncio. O silêncio está fazendo muitas pessoas afundar.
Pessoas que estão confiando nas suas habilidades, no seu potencial, no seu recurso, na sua carteirinha, no poder de influência, mas estão afundando. Prefere afundar do que gritar por socorro. Vem para os cultos, canta-se os hinos, dá oferta, é dizimista, participa de conjunto, levanta a mão na igreja, mas na segunda-feira é um desespero porque continua afundando na vida, não tem coragem de chegar ao seu líder, dobrar os joelhos junto, abrir o coração. É por isso que muitos casamentos, quando a liderança, eu já fui pastor de igreja, eu sei muito bem o que é isso, um pouco de experiência, não sei, quando o pastor chega para orientar, já parece que está tudo perdido, porque ficaram muito tempo em silêncio, famílias estão em silêncio. Antigamente comprou mesa grande, se assentava todo mundo na mesa, agora um come no quarto, outro senta na sala, outro come na cozinha, porque estão em silêncio, estão vivendo crise, confiando em si, mas quem está debaixo da direção não pode ficar em silêncio. E eu vim aqui nessa noite alertar uma palavra para o seu coração. Qual? Se você gritar por socorro, Jesus vai estender a mão para te ajudar. Vou repetir, se você gritar por socorro, Jesus estende a mão para te ajudar. É